estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, vendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. O teu valor não é estabelecido pelo ensino ou pelo aprendizado. O teu valor é estabelecido por Deus. Enquanto contestares isso, tudo que fizeres será amedrontador, particularmente qualquer situação que se preste à crença na superioridade e na inferioridade. Os professores têm que ser pacientes e repetir suas lições até que elas sejam aprendidas. Eu estou disposto a fazer isso porque não tenho nenhum direito de estabelecer os limites do teu aprendizado para ti. Mais uma vez, nada do que executas, pensas, desejas ou fazes é necessário para estabelecer o teu valor. Esse ponto não é discutível, exceto em delusões. O teu ego nunca está em jogo, porque Deus não criou. O teu espírito nunca está em jogo, porque Ele o criou. Qualquer confusão nesse ponto é delusória e nenhuma forma de devoção é possível enquanto durar essa delusão. Exatamente. O nosso ego não está em jogo porque ele não foi criado por Deus. O nosso espírito não está em jogo porque ele foi criado por Deus. O teu valor é dado por Deus, independente do que você faça aqui ou deixe de fazer aqui. Então o teu valor é inabalável, é imutável, é eterno. E é isso que temos que lembrar. É disso que nós precisamos lembrar. O meu valor é dado por Deus. E o teu também. Então, o ego, ele cria valores mensuráveis. Em mais e em menos. Então, tudo é mais ou menos. Tudo é mais ou tudo é menos. Terminando que tudo para o ego é mais ou menos. Mais ou menos é uma coisa pejorativa. Quando alguém pergunta, gostou do jantar? E eu digo, mais ou menos. Isso quer dizer que não estava bom. Não estava perfeito. Gostou do passeio? Mais ou menos. Não estava bom. Não estava perfeito. O ego é mais ou menos. Tudo que é medido pelo ego é mais ou é menos. Portanto, mais ou menos. Então, todos os valores que o ego estabelece para você são mais ou menos. Então, ou você é mais ou você é menos. E isso, você é mais e é menos. Ao mesmo tempo, em todos os momentos. Porque diante do meu chefe eu sou menos, diante do meu subalterno eu sou mais. Então eu sou uma pessoa mais ou menos. E todos nós somos mais ou menos. Perante o mundo. Então nós queremos estabelecer que somos mais. Mas por mais que nós trabalhemos para nos valorizar no mundo, nunca você vai ser pleno. Você sempre vai ser mais ou menos. O ego é mais ou menos. Mais ou menos é uma coisa que não é perfeita. Nunca é bom. Nunca está como queremos. O espírito é pleno, é perfeito. É completo. No
nível do espírito não tem nada mais ou menos, porque não tem mais, porque não tem menos. Todos no nível do espírito são plenos. E o teu valor, estabelecido por Deus, é da suprema plenitude. Não tem mais ou menos. Não tem ninguém que é mais, não tem ninguém que é menos. Todos somos iguais perante Deus. Quando nós falamos na humanidade, o que é a humanidade? Humanidade é o coletivo de humanos. E o que é humano? Um humano é um irmão. Está tão em moda dizer, e aí, mano? Né? Você dizia, e aí, meu irmão? E aí, frater? Né? Que quer dizer irmão também, né? Então, da fraternidade, os que pertencem à fraternidade, os que pertencem à humanidade. Né? Então, humano é um irmão. Então, o coletivo de humano é uma unidade. Não tem mais ou menos quando nós temos uma unidade perfeita. Por isso que se diz na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a unidade perfeita, na qual você é o Filho perfeito, o Pai perfeito. Então, esse é o valor estabelecido por Deus para você. Tenha isso sempre na tua mente, que você não tem que ser mais. Porque quando você escolhe ser mais, está implícito que você escolheu também ser menos. E aí você é mais ou menos. Quando você escolhe o Espírito, não tem mais e não tem menos. Você é perfeito, completo e imensurável. Não tem medidas para mensurar o Filho perfeito de Deus. Então vamos fazer outra correção. Dizem por aí que errar é humano. Ora, se humano é um irmão, tentar justificar que errar é humano é tentar justificar pelo ego. Nunca errar pode ser humano. Então vamos corrigir para errar é desumano. Acertar é humano. E assim nós vamos acertando o nosso caminho para alcançar a unidade. Mas não espere alcançar a unidade no mundo do ego. O mundo do ego oferece a separação. Ele separa em mais e menos. Ou seja, tudo no mundo do ego é mais ou menos. O ego é mais ou menos. Então, nós não temos que tentar unir os egos. Os egos podem chocar-se com violência, como fazem. As guerras, os conflitos, as brigas, as confusões são choques entre os egos. Os espíritos não podem se chocar, eles podem somente se unir. As mentes que estão no espírito alcançam a unidade do espírito, que é a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos aprender isso. Quando vermos alguma agressão, lembre que a agressão é do ego. Os egos podem chocar-se com estrondo. Você pode escolher chocar-se contra a agressão estrondosamente, ou pode escolher o caminho do céu. O caminho do céu não choca. Promove a união entre as mentes. Promove a unidade. E todo aquele que escolhe estar na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está se unindo a uma unidade. E cada um de nós, e cada um de todos os que habitam esse planeta, já habitaram antes de nós e virão após nós, formam uma única unidade. E aos poucos irão se convertendo para a unidade perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando escolhermos um a um
abandonar o ego. Desde Adão, ouviu-se dizer que Adão caiu em sono profundo. Nunca mais se ouviu dizer um despertar coletivo. Não está isso escrito em lugar nenhum. Então o despertar desse sono adâmico não é coletivo. Isso é uma delusão. Isso é uma ilusão. É viajar na ilusão, achar que nós vamos salvar a humanidade, que nós vamos salvar o planeta. Salva a tua alma. É isso que você tem que fazer. Se você salva a tua alma, você retorna à unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um que faz isso retorna à unidade. Hoje, nos parece que a maioria está fora. É o que parece. Não é necessariamente o que é. Porque nós olhamos mais para o erro, porque nós estamos habituados a perceber tudo que está errado. Mas quando passa um santo na nossa frente, nós não percebemos, porque aquilo não nos chama a atenção, porque nós não temos nada para projetar nele. Então, acredite, tem muitos santos no mundo que estão entre nós. Tem muitas pessoas santas no mundo que estão convivendo conosco agora. Então, não é tudo está perdido como o ego quer nos fazer crer. Então, estas pessoas que já se uniram à unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, alcançaram a salvação da unidade. Então o que é salvar a unidade? É salvar em você. Salva a unidade, o resto deixa. Quando pifa um micro aqui, a pessoa pergunta, olha, eu vou tentar aqui recuperar o HD, o que você quer que eu salve? Só o que é importante, o resto deixa para lá. E o que é importante para nós salvarmos? A alma. Só isso. Então lembre, os egos podem se chocar com grande estrondo. O espírito só pode promover a unidade. Os adolescentes têm muita capacidade para aprender aquilo que lhes interessa. E nós temos muitas dificuldades para fazê-los se interessarem. Mas diz o nosso curso que o Espírito Santo só manda para nós os alunos aos quais nós podemos ensinar alguma coisa. Então eu acredito que nenhuma outra professora pode ensinar pelo Espírito tanto quanto você pode, pelo tanto que você já está trabalhando isso conosco. Então não importa o que você está fazendo, se é mais ou menos, tudo é mais ou menos. Então, aquele ponto que em algum momento você vai estender a eles, porque você em algum momento vai se colocar no Espírito, talvez os outros não poderiam. Por isso o Espírito Santo te deu todos esses alunos. É assim, é como o nosso ego funciona. O nosso ego é mais ou menos, então ele vai julgar tudo fundamentado no mais ou menos. Um juiz mais ou menos vai fazer um julgamento mais ou menos, né? Não pode fazer um julgamento perfeito. E assim é. Mas lembra, o teu valor não é dado por ninguém a não ser por Deus. E não é que é dado, já foi dado. Não há como mudar isso. Isso é imutável, é inalterável. Nada ou ninguém pode mudar. E Deus não mudará. Então, 8. O ego tenta explorar todas as situações, usando-as como formas de louvor para si mesmo, de modo a superar as próprias dúvidas.
Ele permanecerá em dúvida enquanto acreditares na sua existência. Tu que o fizeste não podes confiar no ego, porque na tua mente certa reconheces que ele não é real. A única solução sã é não tentar mudar a realidade, que é de fato uma tentativa amedrontadora, mas aceitá-la como ela é. Tu és parte da realidade que permanece imutável além do alcance do teu ego, mas facilmente acessível ao espírito. Quando sentes medo, aquieta-te e sabe que Deus é real e que tu és o seu filho amado com quem ele se compraz. Não permitas que teu ego conteste isso, porque o ego não pode conhecer o que está tão além do seu alcance como tu estás. Que achei interessante aqui que ele diz que a única solução sã que temos é aceitarmos a nossa realidade de que somos espírito e que somos o Filho de Deus. Então, quando o nosso ego entra em dúvida ou questiona, está amedrontado, temos que lembrar que da nossa única realidade, que é imutável, de que somos o Filho de Deus. Aí... O ego, ele é a resultante de uma divisão. A mente está dividida entre o ego e o espírito. O espírito é imutável, é eterno, o ego não é. Sendo ele fruto de uma divisão, tudo o que ele vai reproduzir, porque sabemos que filho de peixe, peixinho é dúvidas. Mais fragmentações, mais divisões, mais dúvidas. Dívidas, divergências, divisões e diversões. A diversidade. Então, o oposto de diversão, diversidade, por exemplo, é conversão. O oposto de divergência é conversão. Então, quando nós fazemos a conversão é voltar, é fazermos o retorno. Isso é o sentido, o significado da palavra conversão, ou convergir. Convergir ou converter o rumo é voltar para o ponto central, o ponto de convergência, de onde tudo parte em divergência, em diversidade, em dúvidas, em dívidas, em divisões e em diversão. A diversão, então, já me perguntaram, não é saudável divertir-se? Ora, para o ego parece ser. Mas eu lembro de quando eu ia aos parques de diversões, faz muito tempo que eu não vou, mas a gente ia lá e eu via as pessoas gritarem quando iam lá na montanha-russa, por exemplo. Só via elas gritarem, eu quero andar nisso também. Quando eu fui andar, eu descobri por que elas gritavam. O medo e o pânico fazia a gente gritar. E a gente achava que isso era divertido. Mas claro que isso é divertido, porque diverge da conversão. Porque então nós vamos experimentar o medo em segurança. Então nós achamos, agora estou seguro para sentir medo. E isso é divertido. Porque daí eu posso saltar num como é que chama aquela corda elástica que as pessoas saltam de uma altura? E quando vai bater no chão, o elástico puxa de volta. Jambi. Tem um nome lá que eu não consigo lembrar. Né? Então você faz isso porque pode ter medo e sentir-se seguro.
de que nada vai lhe acontecer. Né? Então isso é diversão. Mas isso é... Se formos olhar, essa diversão não é um pouco insana? Então, a diversão está dentro do mesmo princípio da divisão, da dívida, da diversidade, porque a diversão tem uma diversidade de coisas que podemos fazer para nos divertirmos, ao passo que para convergirmos é uma só. Voltar ao ponto central, retornarmos à unidade, ao ponto que a tudo originou. Então é claro que o ego, na diversidade, que é tanta, ele tem que tentar se colocar como mais. Então ele tem que tentar valorizar a si mesmo. Então por isso que nos nossos currículos temos: eu fui, eu sou, eu fiz, eu tenho. Nos currículos de um candidato, ele vai colocar: eu fiz, eu sou, eu tenho, eu faço, eu prometo. Ele vai prometer uma diversidade de coisas, como qualquer um de nós promete em nossos currículos. Quando vamos em busca de alguma coisa e temos que apresentar o nosso currículo. Então, é assim que nós escolhemos alguma coisa. É assim que nós somos escolhidos. Pelo que o mundo valoriza. Pelo que valorizamos no mundo. Porque é isso que nós valorizamos no mundo. Então, enquanto nós nos colocarmos como mais ou menos, não passaremos de mais ou menos. Por isso que o ego tenta vangloriar-se tanto, para se colocar como mais, porque ele sabe que ele é dividido, e dividido é menos. É por isso. Então lembra que o teu valor é dado por Deus. Quando você estiver com medo, diante de uma divergência, diante de uma diversidade, é quieta. E lembra que sou Deus. Que estás em Deus. Então esse também é o sentido de entrar em estado de meditação. Meditação não é para parar de pensar, é para aquietar o ego. Porque aquele que entra em estado de meditação realmente pensa. Aquele que entra no ego não pensa. Nós não pensamos nada no ego. O ego não pensa. O ego não tem capacidade para pensar. Ele só repete. Ele assimila porque sabe assimilar. E faz similar. Então ele assimila e repete similar. Ele é facsímile. É como um facsímile. Aquele aparelho de fax que você botava uma folha numa ponta e saía uma igual na outra. É isso que o ego sabe fazer. E mesmo assim faz isso mais ou menos. Porque tudo que o ego faz é mais ou menos. Mas ele tem que se vangloriar de alguma coisa para se posicionar como mais. Porque ele sabe que é menos. E ninguém quer ficar no menos. Então é melhor ser mais ou menos do que ser somente menos. E é assim. Deus não é o autor do medo, tu és. Escolheste criar de modo diferente dele e fizeste, portanto, medo para ti mesmo. Não estás em paz porque não estás cumprindo a tua função. Deus te deu uma função muito sublime que tu não estás encontrando. O teu ego escolheu sentir medo ao invés de encontrá-lo.
Quando despertares, não serás capaz de compreender isso, porque isso é literalmente inacreditável. Não acredites no inacreditável agora. Qualquer tentativa de aumentar sua credibilidade meramente adia o inevitável. A palavra inevitável é amedrontadora para o ego, mas alegre para o espírito. Deus é inevitável e tu não podes evitá-lo, assim como ele não pode evitar-te. Nem todos conseguem chegar nas primeiras tentativas, nem todos persistem para alcançar o objetivo. O ego tem medo da alegria do espírito, pois, uma vez que tu a tiveres experimentado, retirarás toda a proteção do ego e passarás a não ter nenhum investimento no medo. O teu investimento agora é grande porque o medo é uma testemunha da separação e o teu ego se regozija quando tu a testemunhas. Deixa para trás, não a escutes e não a preserves. Escuta apenas a Deus, que é tão incapaz de engano quanto o espírito que ele criou. Libera a ti mesmo e libera a outros. Não apresentes um retrato falso indigno de ti mesmo aos outros e não aceites tal retrato deles para ti mesmo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, vendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.